tarde, gente! Quanto tempo? Uh, Quanto tempo que a gente não se via, não é mesmo? Quase que live todo dia pra sempre. Chorando intensifaz. Oi, Rafa, boa tarde. Boa tarde, Mari. Tamo aqui. Tá tudo certo na minha câmera? Parece meio diferente hoje. Tá. Boa tarde, Kátia. A câmera tá normal. Tá achando ela estranha? Pra mim aqui não tá aparecendo tão com uma resolução tão boa. Às vezes é só a internet. Aqui no programa ela tá ok. Que calor, hein? Sim, tá muito quente. Essa mudança de tempo me ferra todo. Sim. E aí, gente, vocês viram o episódio? Vocês gostaram do episódio? Já vão dando seus pareceres aí. Saudades frio, eu também. Hoje a live vai ter meia horinha. Se foi uma hora pra comentar três, imagina pra comentar um. É, Shima não soro. O Rafa sempre no modo surto. Não tem tempo Sempre ruim. na base do grito. Vamos começar a falar do episódio, então? Ó, a Kátia falou, esperava mais episódio, mas gostei. Esse era o primeiro ponto que eu queria levantar aqui, que é justamente a sensação que acho que essa segunda temporada vai ter, diferente da primeira, porque a primeira, como ela foi todo De uma de uma vez. vez, a gente meio que, né, só vai assistindo e vira meio que uma coisa só. E aí agora, sendo semanal, fica mais claro aqueles episódios que não tem tantos acontecimentos assim, né? Acontecimentos muito marcantes e tal, que a história evolui pouco. Eu acho que esse é um exemplo, assim, que é um episódio mais de boa e que meio que passa uma impressão de que nada acontece, mas, obviamente, coisas acontecem, né? Uhum. A história ainda tá bem no começo, né? Sim, tem o que comentar, né? Mesmo que Sim, não tenha grandes acontecimentos. sim, com certeza. Mas eu espero que, tipo, daqui pra frente os episódios tenham mais coisa, tipo, ou se eles não tiverem tanta coisa, por exemplo, eu considero o terceiro episódio meio que um desses episódios que nada acontece, só que Uhum. ele tem toda uma graça, ele tem todo um estilo, tem todo o lance da bruxaria e tal, que torna ele bem marcante. Tipo, a gente vai lembrar muito desse episódio, né? Mesmo depois. E esse quarto episódio ele já não é tão marcante. Você acha? Ah, eu acho um pouco. No que eu espero da série, no geral, assim, porque pra mim a série tem essa coisa muito nonsense, criativa tal, Entendi. e eu acho que justamente pelo que a Emily tá passando, eu acho que perde um pouco dessa característica, mas faz sentido já que a personagem, né, tá nessa situação. Uhum. Que é isso que o Rafa acabou de falar aqui. Eu acho que até faz sentido ter sido mais parado pelo fato dela estar com bloqueio criativo. Então achei que o tom do episódio combinou com o bloqueio dela, sim, exatamente. É um episódio que acho que eu tô muito. Minha carona tá muito perto no frame. É, no... Esse episódio não tem poema, né? Eu achei bem triste isso, que a gente não tem como costuma ter nos episódios, que fica ela meio que formando o poema ao longo do Do episódio, né? episódio. Nesse não tem porque ela não tá escrevendo. E aí vai acontecer esse rolê do.
do bloqueio criativo, porque ela entregou o poema lá pro digníssimo Bowles e parece que já passou um tempo e aí não tem resposta nenhuma do que ele achou, se vai publicar mesmo ou não. E é uma situação que eu acho que muitos artistas podem se identificar. Na verdade, acho que muitas pessoas, dá para aplicar isso Sim. em várias áreas da vida, Uhum. de você meio que colocar a sua validação, né, Nos outros. na mão de uma outra pessoa, exatamente. Eu gostei muito desse episódio por causa disso. Porque, tipo, depois entra até o cara lá, que a gente vai comentar lá, o artista das árvores, dos parques e tal. Que eu acho que isso é um pouco. Eu sei que existe gente assim, mas é um pouquinho nonsense dado o contexto que a série se passa. Mas eu gosto disso, de. Porque a gente acompanha a Emily sendo essa poetisa, essa artista. Só que a gente quase sempre vê ela conseguindo fazer as coisas. E ela tendo que lidar com um bloqueio criativo, eu acho muito bacana. E toda a discussão que tem em torno disso, porque eu super consigo me identificar com esses dilemas dela. Uhum. De certa Sim, eu forma, também. tipo, a gente criar conteúdo envolve também muito criatividade. A gente ser editor envolve criatividade. E tem vezes que você simplesmente não está no flow, você não está fluindo nisso que você tem que fazer. E é um sentimento muito difícil de lidar, sabe? Porque às vezes pode ser que isso resolva rápido, às vezes pode ser que você simplesmente acabe sendo mais e mais consumido por isso. Uhum. E eu acho que até o lance dela, de por causa do Sam, ela se sentir dessa forma, é uma coisa que eu me identifico bastante, assim, dessa meio que dessa ansiedade causada por causa de expectativas que não se concluíram Uhum. enfim, eu fiquei muito sentida por ela por causa disso. E também porque eu sempre vi a Emily como uma personagem muito segura de si, né? Muito, muito forte, que não precisava de homem nenhum. E eu tô sentindo que ela tá meio que entrando numa situação, numa dependência, de certa forma, ao Sam, e isso me preocupa um pouco em relação a ela, de Uhum. como ela vai se sentir, né? Sim. Eu não gosto do jeito que ele fala com ela. Eu também não. Mas eu acho que isso acaba caindo muito também na questão de que ela não está acostumada a dividir o que ela faz. Eu acho que isso vai ter que ser um Uhum, processo para ela começar a entender que toda essa questão de validação, de você não ficar dependente dos outros, tal, porque a relação dela com a poesia dela era diretamente ligada com a Sul. uhum, E agora não tem mais esse elemento em teoria, né? Ela vai ter que lidar com isso com outras pessoas e talvez principalmente ela com ela mesma. uhum. Eu acho que ela vai ter que aprender, se ela quer buscar a fama, ela vai ter que aprender a separar o que ela é, o que ela faz, o que ela acredita, do que outras pessoas vão achar do que ela faz. Sim, E não, né, depender dessa aprovação para poder conseguir continuar. Né? Ela tem que ser firme no que ela faz. E aí, se a pessoa gostou, legal. Se não, segue o foda-se. baile. Rafa o falou que também se identificou. Eu acho que ela fugir da fama vai estar muito ligado com ter que lidar com os feedbacks de fora e que pode assustar muito ela pelo que mostrou nesse episódio. E que às vezes assusta todos nós. Sim. Porque foi uma coisa até que acho que a gente já falou na live anterior sobre você dividir o que você cria com os outros, é você se expor, sim, né? E isso dá muito medo. E quanto mais pessoal e quanto mais artístico for, mais esse sentimento fica grande, né? Inclusive, na semana passada, eu tive uma conversa exatamente sobre isso com uma amiga minha, Mari, porque eu sou fotógrafa, né? E eu trabalhava bastante com fotografia. Depois eu passei até a fotografia mais como uma habilidade artística mesmo minha, pessoal, tipo, não fazer fotografia para
outras pessoas. Só que aí eu fui entrando cada vez mais no vídeo e me distanciei da fotografia. E eu tô tentando resgatar isso. E uma coisa que eu costumava fazer muito eram autorretratos com sobreposições e tudo mais. E aí eu lembrei que um dos empecilhos também, além de várias coisas da minha vida, trabalho, etc., eu também deixei de fazer muito disso porque eu achava que as pessoas não iam gostar. Porque antes eu publicava no meu perfil pessoal. Né, que Uhum. era meu, quem me seguia lá eram amigos meus, tudo mais, eles sabiam qual que era a minha vibe. Agora, quando eu passei a ter o meu perfil profissional, né, por causa do canal e etc., eu parei de postar esse tipo de coisa, porque eu achava que não ia casar, né? E aí eu fui pedir um conselho pra Mari, porque eu não sabia o que eu fazia. Se eu postava, né, no meu Instagram atual agora, né, de trabalho, etc., ou não. E ela super me incentivou, ela falou, não, você tem que ser você mesma, né? E você é isso. Você é a fotógrafa que faz umas fotos às vezes meio esquisitas. Você é a pessoa que fala de cultura pop. E eu acho que ela falou, eu acho que é bom você mostrar um pouco de cada lado seu. Uhum. Eu falei, é verdade. Aí eu fui e postei. E aí eu achei muito fofo que eu mandei pra ela a foto, pra ela entender o que que era. Ela falou, me lembrou Dickinson essa foto. Olha aí. E aí eu coloquei um poema da Emily na legenda. Então foi muito legal esse episódio também por conta disso, que o sentimento era muito parecido. Uhum. É que no final, a gente ser artista, as nossas obras refletem muito quem a gente é, né? De um jeito ou de outro. É meio difícil de Sim. desassociar. E ainda mais envolvendo redes sociais hoje em dia, né? Que eu acho que é uma exposição muito maior da sua arte e por consequência de você mesmo. E como a internet permite que as pessoas sejam escrotas, né? E a pessoa acha que tá tudo bem Uhum. ser escrota com a outra, acho que isso é um outro. Não é empecilho, mas é uma outra dificuldade de você lidar com o que você faz, né? Sim. E até o que o Rafa comentou aqui, quanto mais pessoal e algo do trabalho. Eu tinha lido que dava trabalho, mas enfim, vou falar um negócio mesmo assim. Tem coisas também que a gente fica, às vezes, muito tempo trabalhando e criando, e aí é pior ainda, né? Porque, tipo, você se doou por um puta tempo naquilo, Sim. e aí às vezes as pessoas não gostam, às vezes ninguém vê, né? Que eu Uhum. acho que isso é muito comum no YouTube, né? Você às vezes investir num vídeo, se dedicar, pesquisar, e aí a pessoa e ninguém assistir. E aí um vídeo que você faz em 5 minutos, só porque é um assunto, sei lá, bombado, e aí dá certo, né? Então, são muitos dilemas que a gente passa. Sim. Bom, mas aí ela vai dar um rolê com o pai dela para ver os pássaros, para ver se ela esparecia a cabeça. E eles acabam encontrando o Austin com o Frederick Law Olmsted, Ixi. que é um arquiteto paisagista. Que foi? Me dá só um minutinho que eu acho que deu algum problema no nas imagens. Problemas técnicos. I don't need us any. Cadê as meninas que apareceram e Tá todo mundo quietinho. não falaram nada? Kátia, Mari. Pronto. Rolou aí? Rolou. Então, eles acabam encontrando o Austin com o Frederick, porque ele tá lá, aparentemente vai fazer vai mudar, remontar, enfim, o parque lá de Amherst. E aí a Emily fica encantada, porque ele tem todo né, os métodos dele, todo esquisito lá, né? E aí ela pensa, puta, eu vou colar nesse cara que eu vou, né, sair desse bloqueio, etc. E eu achei muito legal que a série sempre coloca
personalidades conhecidas, né? Uhum. E sempre dando uma outra visão. Então, na primeira temporada, a gente teve a Louisa May Alcott, que é aquela escritora que estava sempre lá, não, porque eu estou fazendo isso aqui porque dá dinheiro, não, porque se você escrever isso lá dá dinheiro. E ela é autora de Adoráveis Mulheres, né? Mulherzinhas, que é a tradução Do do, livro. do, do livro. E aí agora esse cara que é super famoso e que criou o Central Park, simplesmente, Mas eu apenas. gosto muito que provavelmente a gente vai deixar pra falar um pouco depois, mas você vê que mais uma vez Oi, Oi, Sal. Mais Oi, uma salgado. vez o pai, ele tá tentando se aproximar da Emily, ele tá tentando entender pelo que ela tá passando, mas você vê que de novo ela não se permite, muito porque é muito pessoal dela, mas aí eu acho que começa a cair naquilo. Se é tão pessoal pra ela, e ela vai querer publicar essas obras, não seria melhor ela tentar se abrir com o pai? Eu acho que nem ela estava entendendo o que estava acontecendo, Uhum. honestamente, assim, tipo, porque ela nunca passou por isso. É o que dá a entender, pelo menos, né? Que as coisas sempre vinham naturalmente, ela escrevia e tá tudo certo. Então eu acho que ela também estava meio que sem saber como lidar com isso, como sair disso, como falar sobre isso. E ela acabou vendo no cara, tipo, uma oportunidade de, tipo, acho que ele vai me ajudar, porque ele é ultra Ultra artista. artista. Ele vai me entender. Sim. E aí eles acabam indo pro tal do labirinto lá, tal, que a gente tinha visto no trailer. Muito bonito, inclusive, quando tem aquela cena de cima, né, que mostra tudo. Uhum. E, e é meio que essa metáfora, né, dela tá perdida no labirinto e se perder para encontrar a criatividade, digamos assim, né? Então achei bem bonitinhas essas cenas. Sim, eu gostei. E é muito engraçado porque o lance do labirinto me remeteu direto a três obras. É o Iluminado, que tem a sequência do labirinto. Lembrou Westworld, o labirinto da mente, não sei o quê. E lembrou também Sabrina, né? Que na primeira temporada tem um lance de um labirinto que ela passa e no final tem uma Verdade. árvore e tal. Saudades. Primeira temporada de Sabrina. Rafa falou, eu acho que aquilo que vocês comentaram do conflito com o pai está relacionado com ela não falar pra ele. Acho que ele entenderia, mas ao mesmo tempo ela tem medo dele não entender. Eu acho que é normal, porque, tipo, eles são muito diferentes, né? É uma situação meio complicada. Ah, olha que interessante, a Kátia já teve uma fase estudante de paisagismo, então ela ficou muito feliz, surtada, quando apareceu o Olmsted. Que legal. Eu não tinha ideia de que ele era um cara real, até. Na hora que ele falou Central Park, eu falei, na Google na hora. Deve ser de verdade. Mas Achei muito legal. eu gostei muito do episódio. Eu assisti hoje de manhã, tomando café. Amanhã. Então ele tá bem fresquinho na cabeça. Mas acho que é isso sobre essa parte da Emily. Será que ele Aí continua depois a gente vai aparecendo? falar. Acho que não. Acho que é só parte. Como eu fui procurar o nome dele e tudo mais, ele tá acreditado só em um episódio, o ator. Ah, tá. Que é o Timothy Simons. Ele vai estar em Don't Worry, Darling, aquele filme da Olivia Wilde. Legal. Eu gostei muito no comecinho, quando ele aparece junto com o outro irmão lá. Eles falam, não, porque a gente tá Posso. aqui faz uma hora e não saímos daqui. Aí fica, não, porque o tempo é relativo, não sei o que. Eu falei, caralho, é artista mesmo, né, gente? Sim. Não, eu acho que ele e a Emily têm super a mesma vibe. É que é uma pena que ela tava num momento de bloqueio criativo, senão ela com certeza ia sair escrevendo uns poemas muito louco também. Uhum. Dessa experiência. Na hora que ela fala lá, não, porque a Margarida e o Sol, eu pensei que ele ia falar, mas você tá fazendo poesia agora, minha filha? Sim, sim. Bom, mas aí depois a gente fala do encerramento Tá. da Emily no final. Vamos então para Lavínia e Henry.
que, olha, esse menino, pelo amor de Deus, ele está chutando o meu saco. Qual que é o nome daquilo? Cheio de problema? É BO? Sim, nossa, super. Gente, horroroso, muito Moleque chato. estranho. A gente já falou bastante sobre isso na live anterior, mas assim, sigo com o mesmo sentimento de que ele tá muito forçando uma barra, que ele quer muito se aproveitar da Lavínia e da família de uma forma geral. Mas assim, esse pedido de casamento, É, mano, vai tomar no cu, que ódio. sabe o que é engraçado? É o. Tipo, isso extrapolando pra o mundo real. É, por muito tempo eu ficava, não, porque esses pedidos de casamento aberto, não sei o que, tinha os vídeos no YouTube na época, eu falava, caralho, que lindo. Só que eu Sim, cheguei, você vai evoluindo quanto pessoa e vai pensando, você fala, cara, isso não é nem um pouco legal. Porque você faz um puta show que você joga uma pressão muito grande na pessoa, de sim. qualquer forma. E o pior é saber. Porque, por exemplo, sei lá, a gente vê um vídeo de um casal na internet, a gente não sabe o que tá acontecendo com esse casal, se tá tudo bem ou não. Agora, nesse caso, a gente sabe muito bem que a Lavínia não quer. Sim, E que eles conversam sobre isso e que eles estão claramente em páginas diferentes. E aí ele vai e faz isso de propósito, sim, para não dar a opção dela falar não. Eu sim. fiquei tão puta com isso, mas tão puta. Porque eu acho que tá se tornando um relacionamento meio abusivo, assim. Porque ele Uhum, tá cercando ela. sim. Ele não aceita quem ela é. Ele quer casar com ela de todo jeito e ele quer que ela seja a mulher recatada dona do lar que ele acha que é o que ela tem que ser. Quando claramente ela Sim, não é mais isso. sim. E que eu acho que ele precisa também, por para qualquer agenda que ele tem aí de crescimento profissional, enfim, eu acho que também para a imagem dele é importante que ele tenha uma esposa correta, né, Uhum. para essa sociedade. Então, nossa, eu fiquei muito brava, muito brava. Gente, eu odiei esse pedido de casamento. E eu fiquei com meu coração, assim, despedaçado, quando ela foi falar com os pais. Ela falou, eu tenho mesmo que casar com ele. Nossa, eu fiquei muito triste por ela. Muito triste Eu mesmo. acho que eles não vão casar. Mas, tipo, é, é Não, eu um, também acho que não. é um lance que eu já comentei no episódio passado, é que a mãe, em certo nível, não se importa com o sentimento das filhas. É sobre ela sempre, no final das contas. Sempre, sempre. Tipo, ela não vê o que a Lavínia tá passando ali, na forma que ela tá falando, na forma que ela tá se expressando, tipo, ah não, você vai casar, vai ser bom pra, tipo, fecha a porta, nossa, porque Uhum. eu, tipo, tudo é ela, sabe? Nesse sentido. Sim. Nesse episódio em específico, pelo menos ela tá passando, a senhora Dickinson, ela tá passando por umas questões Sim. também e tal, mas sim, no geral, ela tá sempre muito mais preocupada com o dela do que com o das filhas. Uhum. Mas eu acho que a Lavínia não vai se casar e vai descer, vai, ela vai incorporar a Lola lá. A Lola vai, porque eu gosto muito. Lola, aí a música começa a tocar no fundo assim. Sim, as castanholas no fundo. É. Eu tô bem curiosa para ver como que vai ser isso, né? Como que ela vai se livrar disso? Se ela vai, às vezes, sei lá, tomar alguma atitude que mancha a reputação dela, alguma coisa assim, sabe? Ou Uhum. não, ou se ela vai conseguir só falar não para ele, né? Acho que seria bem legal se ela tomasse o controle da situação Uhum. e impedisse isso. Porque ela é uma personagem muito forte, né? Que cresceu muito. Então, vê-la nessa situação me deixa muito triste. É, o Rafa falou, eu acho que ela vai dar um jeito de não se casar, mas tá ansioso demais pra saber como ela vai fazer isso. Acho que ia ser muito impactante pra época, sei lá, tem todo o lance da igreja, chegar lá na hora e ela falar não. Por mais que seja uma coisa meio batida e simples, acho que pra aquela época ia ser um puta big deal. Uhum. Vamos ver. Espero que isso aconteça logo, porque eu tô ficando triste de ver ela nessa situação. Sim.
Bom, gente, a foto é do episódio passado, mas vocês entenderam, né? É meramente ilustrativo. Bom, senhor e senhora Dickinson tiveram mais espaço, assim, nesse episódio, né? Foi uma outra trajetória que me deixou bem triste de ver como a senhora Dickinson se sente deixada de lado, né, pelo marido, Uhum. depois de tantos anos de casado e tudo mais. E ela tenta conversar com ele, né? Primeiro sobre o lance das meninas lá, das irmãs, que ela não quer as meninas em casa, que as meninas são os satanás e tudo mais. E ela tá de saco cheio. E depois a relação deles, né, pessoal, porque no episódio passado, no último episódio, no terceiro, teve todo o lance da festa do. Não, Do desculpa, gado. foi no outro, né? Foi no segundo. A festa do gado, que ela, não, porque essa é a nossa noite, etc., dando a entender que basicamente ele só tem relação íntima uma vez por ano, Uhum. nessa noite. E aí não rolou por causa do lance todo lá. E aí ela começa a ficar, tipo, né, ela é um ser humano, ela tem as Sim. necessidades dela também, eles são casados, ela gosta dele, Uhum. né? Acho que isso é muito importante, ela gosta muito dele, e ela sente saudade dele, sente falta dele. E é muito triste, porque como a atriz é muito engraçada, a personagem é muito engraçada, ver ela em prantos, Vulnerável, né? falando sobre isso, me deixou muito, muito, muito triste, assim. Porém, eu amei que, tipo, ela se enfiou dentro do buraco pra falar com Pra ele, conversar tipo, com ele. daqui você não vai escapar. E é muito tipo, aí na hora que ela sai, aí ele, meu Deus, mulher, tô com a minha cabeça dentro da sua saia. Ela, nossa, pelo menos assim, né? Tipo, Uma vez na vida, né? que é muito essa relação de casal, né? Que tem filho e as prioridades mudam, atenção pros filhos e tal. E aí tem o lance que ela mesma fala, tipo, os nossos filhos já estão adultos, a gente tem que. Pensei que esse era o momento da gente se redescobrir, ter novas Sim. aventuras e tal. Que é muito triste, porque você vê que o Sr. Dickinson talvez esteja muito confortável com a situação que foi feita. Tem todo o lance também que a família Dixon tá gastando pra caralho, não tem tanto dinheiro assim, trouxeram as garotas e tal. Mas ele. Eu entendo que isso são problemas que ele tem que lidar, mas eu sinto que ele prefere dar toda a atenção pra todas as outras coisas, menos pra ela. Sim, sim. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, só que claramente não é de agora, Uhum. né? Que ele não dá atenção pra ela. Eu acho que essa que é a questão. E é um casamento muito longo, né? Então é Sim. um outro é um outro questionamento, né? Até pela época, pela idade deles, e tudo mais, tipo, não é uma Uhum. coisa também que é muito incentivada. Tipo, eu acho que nessa época ainda tem muito essa vibe de, se casar é pra ter uns filhos aí e pronto. E o que ela tá conversando com ele é uma questão de prazer e não de procriar. Sim. Que não é algo que é incentivado nessa época. Muito menos para uma galera mais velha, né? Uhum. A Katia falou, apesar dela ser uma personagem que não se preocupa com os filhos, eu sinto falta dela falar o que ela sente. Foi algo que na primeira temporada eu acho que ela falou com a Emily, que ela não é uma mulher que fala o que sente, que isso era algo da Emily. Sim. Eu acho que quando, naquele episódio que a Emily finge que tá doente pra poder escrever, que a mãe dela começa a falar, tipo, eu não queria ter filho, não sei o quê, não queria casar com seu pai, sabe? Ela, tipo, ela começa a falar várias coisas que ela não queria e que a vida só foi Aconteceu, né? acontecendo e acabou que ela abraçou isso que foi acontecendo na vida dela, né? E hoje a vida dela é isso, então ela tá tentando fazer o melhor com o que aconteceu. Uhum. Eu acho que talvez por isso muito também que ela projeta o que ela quer nas filhas, porque ela Uhum. não teve isso. E às vezes pode até partir dela, se a gente for pensar bem, o casamento acabar não rolando. Dela ver que a Lavínia pode acabar que nem ela. Hum. Aí eu já não tenho tanta certeza. Aí eu acho que aquela personagem teria que mudar um pouco.
Porque eu acho que a forma como eu vejo a senhora Dickinson agora, Uhum. ela pensa, se deu certo pra mim, vai dar certo pra você. Se eu me casei com um cara que eu não queria, eventualmente deu tudo certo, casa com esse aí também, vai dar tudo certo. Eu acho que na cabeça dela é assim. Entendi. É que eu sinto que talvez o pouco que a gente teve dela conversando com o Sr. Dickinson nesse episódio pode ser um vislumbre do que pode ser desenvolvido quanto a personagem. Uhum. Sim, aí seria legal mesmo. Eu acho que aí seria Ela mais interessante. passar a ser mais empática com as filhas, entender mais de onde elas estão vindo, porque a gente vê que, assim, pra ela aparentemente tá tudo bem, que a Emily tá escrevendo e tal, mas a gente nunca vê ela conversando com a Emily sobre isso, por exemplo. Sim, A gente vê o pai. Ah, você tá escrevendo, né? Que legal. Ah, você não tá escrevendo, o que aconteceu, sabe? Ele tá mais engajado nisso, mas porque ele já tem uma relação mais próxima com a Emily, né? aham, Às vezes ela com a Lavínia, que elas já são mais próximas por conta de cuidar da casa, etc., talvez aí role realmente um apoio maior. Porque eu sinto que cada um deles é mais próximo de uma filha. sim. Nossa, minha garganta tá super seca hoje. Tá muito seco o tempo hoje. Mas acho que é isso sobre os dois. Vamos ver se eles vão se entender aí, agora que as crianças não vão morar mais lá. Uhum. Pois. É isso, agora é isso. É Isso. isso mesmo. É, pois o Austin fez uma das maiores cagadas desse episódio, na minha assim, opinião. Hum, Nossa, essa personagem é linda, né? Meu Deus, o design de produção dessa série, os figurinos, estão cada vez melhores nessa segunda temporada, principalmente os da Sue. lógico, né? Bom, Gastando o que não tem, aí é fácil. sim. É, Bom, o Austin, o Sr. Dickinson comenta com o Austin lá o lance de que a senhora Dickinson não tá afim das crianças lá, e ele fala: ah, daí eu cuido Dá as delas. crianças aí. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe, que era conversar com a Sue antes de Uhum. tomar essa decisão. E eu fiquei muito triste. Esse episódio foi muito triste pra mim, de uma forma geral, né? Porque eu tô muito gostando do Austin. Tipo, eu tô muito na Sim, vibe dele, eu tô muito, sim. tipo, torcendo por ele. Eu gosto muito da Emily com a Sue, mas eu quero também que o Austin seja feliz de alguma forma. Eu gostaria que ele e a Sue se entendessem de alguma forma e tudo mais. Uhum. Então, na hora que ele fez isso, eu fiquei muito decepcionada. Eu falei, Austin, caralho, tô torcendo por você aqui, cara. Não faz um negócio desse, mano. Cara, Não eu, faz. eu entendo que que o que ele fez é uma merda, que ele deveria ter conversado com ela antes, mas eu acho que cai um pouco também no que a gente conversou na live passada, que a Su tá tão de uma forma tão protegida que até se ele fosse conversar com ela, ele não ia conseguir chegar em lugar nenhum. Não, claro, isso com certeza. Mas o ponto não é esse, entendeu? Uhum. Se ela quer ou não ter filhos, se ela fosse dizer que sim ou que não, ele tinha que ter falado Sim, com ela. sim, eu entendo. Eu sei que é uma merda. Tô ouvindo umas panelas aí no seu bairro. É, estão batendo panela. Foi isso que eu fiquei muito triste, que eu também, eu super entendo de onde ele tá vindo. Sim, E eu super entendo que a Sul também tá errada de não conversar com ele, né? Porque foi o que a gente já tinha falado. Ele não tem bola de cristal, ele não sabe do que aconteceu. Então ele tá meio que no escuro e tem esse abismo entre os dois, então tá essa coisa muito estranha, né? E eu acho que eles já chegaram no ponto que eles estão um contra o outro mesmo, sim. né? Tanto que ele teve essa atitude. Então eu super entendo de onde ele tá vindo. E eu achei assim, fofíssima a cena quando as meninas chegam lá na casa no final. E ele, tipo, ah, então vocês querem alguma coisa? Vocês estão bem? Não vou levar as malas. E eu, tipo, ai, Austin, você é muito. Eu sou o tio, amigo legal, não sei o que, não sei o que. Não sei o quê. Ele falando Sim, sozinho. eu amei. Eu achei, assim, achei uma graça. Eu gosto muito desse ator. Sim. E eu tô cada vez mais gostando do personagem. E, e talvez Pode as falar. crianças capetas, como a Katia falou, elas fiquem mais à vontade, se sintam mais acolhidas por conta desse comportamento dele. Porque elas na casa do Gixon, você vê claramente que ninguém queria elas ali. Sim. Talvez tenha todo o atrito com a Su, mas você vê que ele se importa em algum nível com essas crianças e o que essas crianças podem Aham. significar pra ele. Eu acho que é aquela coisa de que tem gente que tem
esse sentimento muito forte, esse sonho de ser mãe, de ser pai. Sim. E às vezes era uma coisa que o Austin nem sabia que ele queria. E Uhum. que ele só teve sentimento depois de casado, né? Com a vida, com a idade também, né? E não sei, bom, mas de qualquer forma a Sue meio que aceitou, É. né? De mau grado, mas aceitou. É que é muito triste também para ela por tudo que ela já passou e tudo mais. Então, Sim. eu não sei, talvez de uma forma ou de outra isso acabe sendo positivo para Sue e para eles dois, tipo, para ela realmente se abrir sobre isso. Uhum. E eu acho que vai ser importante porque a Su nessa segunda temporada, com tudo que eu vi até agora, eu tenho um pouco de ranço dela. Porque eu Uhum, entendo de tudo que aconteceu, mas você vê claramente que cada vez mais ela quer fugir do passado dela, ela esconde os sentimentos dela, pra ela virou toda uma questão de status, até mesmo essa conversa que ela tem com o Austin, que ele fala: "Não, mas você deveria entender". Ela: "Mas eu não quero". Tipo, você vê que ela tá num modo tão defensivo que até o cara que, tipo, prometeu pra ela o que ela quisesse, ela não procura se conectar. E eu acho que ela, num certo ponto, até fica um pouco mimada, tal qual a Emily acaba sendo. Que ela uhum, só lida com ela é o que importa, e as pessoas que estão em torno dela estão lá só pra satisfazerem o que ela quer, entende? uhum, Tipo, por mais que eu sei que é extremamente errado o que o Austin fez, e até falaram que talvez foi uma tentativa de confronto, eu acho que vai ser interessante pra personagem. Porque isso vai ser um confronto que ela vai ter diariamente agora. Porque até então ela tava muito num pedestal que ela se sentia certa de todos os lados e ninguém confrontava ela porque ela era a Sul que perdeu o filho, a Sul que o Walsh prometeu tudo, a Sul que a Emily venera e ninguém nunca confrontava ela em nada. uhum. Mas ninguém sabe que ela perdeu o filho, né? Você sabe. Sim, sim, sim. Mas E o Rafa sempre. falou, a hora que as crianças chegaram, eu senti que ele também quer tomar o controle e não dá trabalho pra Sul. Obviamente, né? Você que quis ter essas crianças, agora você se vire, meu É filho. que nem ter um cachorro. Quis ter os animais, É, você que cuide. você que quis, você fez o bagulho, decidiu o negócio sem o meu consentimento. Agora Uhum, você que deu um jeito mesmo. sim. E também eles têm empregados e tudo mais. Eu acho que o dar trabalho também é bem relativo É. nesse aspecto, eu acho. Uhum. Mas aí vamos ver. Eu acho que também tem possibilidade das crianças serem menos encapetadas, por terem o Austin, por ter alguém que realmente dê atenção e que, enfim, sei lá, faça elas gastarem energia, sei lá, alguma coisa do tipo. E, e realmente não sei. Eu senti que a Sue, ela teve uma reação muito de raiva inicialmente, e depois, quando as crianças chegaram, eu senti muita dor no olhar dela. Uhum. Então, eu não sei como que isso vai se desdobrar no final das contas. Se ela vai acabar ficando muito brava ou se ela vai começar a A se abrir. tirar um pouco essa casca. Ah, espero que sim. Porque a galera ama a Sue Emily, não sei o que. A Sue nessa segunda temporada pra mim tá difícil de gostar. Eu entendo os conflitos dela, mas isso precisa ir pra algum lugar e ela precisa se desenvolver em algum sentido. Sim, Porque se sim. for É que eu. camada em cima de camada, casca em cima de casca, a gente, quanto espectador, fica difícil de chegar num ponto em que você compadeça, sabe? Sim, sim. Não, eu acho que tá muito no começo ainda. Eu acho que esse episódio foi muito para estabelecer novos conflitos. E eu Uhum, acho que daqui para frente é só realmente ir desdobrando as coisas. sim. Eu acho que ela apareceu super pouco nesse episódio, por exemplo, então nem teve muito o que desenvolver, né, de onde a gente viu ela pela última vez e agora. Então foi só inserir esse conflito das crianças, inserir o conflito do noivado da Lavínia,
fazer esse questionamento da Emily ter o bloqueio criativo para eventualmente, ela vai ser publicada. E aí, daqui para frente, eu acho que é mais as coisas irem acontecendo. Uhum. Porque eu acho que foi muito de colocar coisas esse episódio. Sim. A estabelecer os conflitos, né? É. E é como o Rafa falou, a Sul, ela fica mais e mais complexa. E isso é muito legal. Tipo, eu acho que o fato de você não. De você estar achando ela desgostável é bom. Sim, É eu, muito eu, bom, eu porque isso concordo. mostra como a personagem tá diferente, né? Porque na Sim. primeira temporada ela era outra pessoa. Então, eu acho que tá sendo muito interessante também de ver isso. A atriz tá mandando super bem. E tô muito curiosa para ver o que mais vai rolar com ela. Acho que é isso, né? Sim. Então, aí, no encerramento do episódio, o Sam simplesmente brota daquele labirinto. Não entendi até agora como este homem apareceu. O Deus Ex Machina do caralho. Então, que aí depois eu fiquei na dúvida. Aquela tomada de cima que mostra um labirinto enorme, Hum, às vezes era uma coisa da cabeça da Emily, às vezes não era um lugar tão grande assim. pode ser. E ela estava perdida nesse labirinto que na verdade era a mente dela e não Uhum. literal. Então aí faz Interessante. sentido o Sam aparecer. Mas na hora que apareceu, eu fiquei tipo, o O que você tá que você tá fazendo fazendo aqui? aqui? Como que você veio parar aqui? Eu fiquei meio incomodada, assim, achei um pouco estranho. Bom, mas ele aparece e ele fala: então, ele, o seu poema, ele é brilhante, não sei o quê. Minha margaridazinha. Nossa, sério, que vontade de vomitar nessa hora. Ai, Não gostei. Não gostei mesmo. Tô achando ele meio. Sei lá, sabe? Não. Ah, eu fico desconfiada dele. Não sei. Tô achando ele muito possessivo em relação a Emily. Bom, mas falou que vai publicar. E do que a gente vê na sinopse do próximo episódio, a Emily ela vai passar a meio que aproveitar esse momento. Uhum. Tipo, eu vou ser publicada, eu sou a grande descoberta do Sam Bowles, então ela vai meio que entrar nesse rolê, tipo, Olha só. tentar aproveitar um pouco esse momento da fama. Aham. Então vamos ver como que isso vai rolar. Diz também que ela vai numa das festas, né, da Sue, então não sei se vai rolar algum conflito entre as duas. Acho que sim, porque a gente não teve elas duas nesse episódio, né? Então acho que vai rolar umas faíscas aí semana que vem. Legal. É... Rafa falou, eu acho que ele vai publicar com o nome dele algo dentro de mim mostra que ele vai enganar ela e a Emily vai ficar destruída. É, Ixi, será? pelo que a Nath tá falando, talvez não. Se ela vai aproveitar esse momento de fama e não sei o quê. Não, não, ela vai aproveitar o fato dela ter sido descoberta por Ah, ele. tá, Eu, entendi. não- na sinopse não disse o poema já vai ser publicado. Pode ser Entendi. que seja, pode ser que não. Mas isso do Sam, ele claramente tem um comportamento. Ele é manipulador, mas eu diria abusivo, sabe? Desse tipo de relacionamento em que ou o cara ou a mina tem um tipo de comportamento que parece que tá ali pra pessoa, aí quando consegue o que quer, ele meio que foda-se, aí a pessoa fica remoendo esse sentimento, e aí quando parece que a pessoa vai superar isso, ele volta, mas não, porque na verdade, não sei o que, que é muito. É. Porque ele tá fazendo isso com a Emily, mexendo no ego dela quanto poeta. Uhum. Sim. Eu não gosto dele. Não estou feliz. É, E principalmente esse lance do My Little Daisy, tipo, vai tomar no cu, que Daisy o quê? E é foda que é justamente isso, tipo, ela tinha acabado de ter uma realização ali dentro do labirinto, né? Uhum. Desse lance de não ser a Margarida, mas ser o Sol. E aí depois ela, tipo, tá bom, é nóis. É, Sou sua Margarida. Então, acho que tá sendo uma coisa bem curiosa de ver, né? A Emily passando por essas situações, assim. sim. Quero ver pra onde isso vai. Sim.
Mas eu acho que é isso, tá vendo? A gente falou que achava que não ia falar muito e tá aí quase 1 hora. Tô bem empolgada pro próximo episódio. Eu acho que da temporada até agora, o meu favorito dos quatro. A gente tá chegando na metade da temporada já, Nathalie. É. É o. Olha lá, o Rafa trazendo informação. Hum. Entre 1850 e 1866, 10 poemas Dickinson apareceram em jornais, todos de maneira anônima e provavelmente sem o conhecimento dela. Será que o Sam Bowell vai roubar uns poemas da Emily? Gente, aí vai é sair na porrada mesmo. Eita. Tretas. Rafa faz tudo, sim. Mas então, o meu episódio favorito é esse. Foi o que eu mais gostei dos quatro até agora. Caramba. Sim. Eu gosto muito dessa temática de artista, bloqueio criativo, todo o lance lá do jardineiro paisagista, falando sobre você fazer pra você versus a validação dos outros. Isso Uhum. dialoga muito comigo. Sim, não, eu também acho muito legal, mas eu acho que como episódio, eu lembro de ter gostado muito do primeiro e do segundo. É como eu meio que vi junto, Uhum. eu não lembro, mas acho que eu gosto bastante do primeiro. O segundo é o do bolo. O segundo é o do O segundo é bolo. do bolo. A Kátia falou, estou empolgada também para ver esses homens trapaceiros nos próximos episódios. Tem que acabar o homem. Quero ver os homens se ferrar, é isso que eu quero É, ver. a Quero gente, ver a, os a homens se gente, a gente ferrar. tá chegando numa conclusão que a terceira temporada vai se chamar A Casa das Sete Dickinson, né? Porque só vai ter mulher na casa. Nossa. Nossa, inclusive eu amo a Casa das Sete Mulheres, meu Eu Deus. nunca assisti. Nossa, eu assistia demais, 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 demais. Muito boa. Eu fico muito chocado quando eu vejo pessoas comentando, não, porque eu assisti tal coisa, tal novela no Globoplay. Eu fico, nossa, você sentou e assistiu uma novela toda do Globoplay, acompanhar a Não, eu, semana, eu assistia da diariamente, né? televisão mesmo. Acompanhar na televisão já é meio puxado, imagina você dispor-se de ver o bagulho todo depois. Sim. É que a Casa das Sete Mulheres, ela não era novela, era tipo uma minissérie. Era meio que uma minissérie, é. Não tão mini, mas. É porque na Globo minissérie é 40 episódios, tipo, Ainda mais naquela época, né? Era uma época em que não tinha esse lance das minissérie. novelas. Essas novelas das 11, né? Que eram mais sérias, tipo. Uhum. É, Era a, só meio que uma novela que passava tarde e isso aí. a, a, Não, acho que ele tinha como minissérie mesmo. eu acho que era minissérie, tipo, era a minissérie da Globo, A Casa das Sete Mulheres. Só que era um bagulho que, tipo, a Globo não faz muito sentido, né? Porque a Globo tem a novela, aí tem a novela das 11 que é diferente, aí tem as super séries, aí tem as minisséries. Eu fico, gente, dá uma nomenclatura Chega, né? mais simples pra isso tudo. Tem a novela, tem as séries. Tipo, sei Uhum. lá. É que acho que eles queriam fazer uma coisa diferente, né? Não sei. Kátia falou, eu reveria o beijo do vampiro, estou aguardando. O beijo do vampiro é que tinha aberto e ficava bom, 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 que era a novela das sete. Que era o Crepúsculo antes de Crepúsculo. Não sei. Bom, mas de qualquer forma, deixa eu só fazer um encerramento aqui para a galera que está assistindo essa live no YouTube. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui sobre o episódio 4. E semana que vem, 3 da tarde, na Twitch, vamos estar comentando novamente again mais um episódio de Dickinson. Exatamente.